você dar um clique na sua vida, para você dar um up na sua vida, para você que está em sit down, né, e embaixo, dar um upgrade na sua vida, entendeu? Acessar um upgrade na sua vida, tem muitos degraus aí. Então, meus amigos do Face, do Instagram, você que está me ouvindo, vendo, e também eu espero que você esteja sentindo essas palavras. Então agora, dia 10, eu vou fazer 30 anos de ministério, né? Fui ordenado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, consolidado pela Igreja Batista, e conheço muita cidade do Brasil, fora do Brasil, na grande Europa, no grande norte da América, né? Muitos lugares mesmo. E imagina você com quantas pessoas eu já falei direto e indiretamente. Eu já estou considerando que eu já estou quase chegando nos 5 milhões de pessoas que já ouviram essa mensagem. Então, o que acontece? Nós soltamos no Facebook, no Instagram, a questão da hipnose clínica, né, que é uma ferramenta de última geração. Tudo é o último conceito que se pode fazer e se pode tratar, em conceito de tratamentos terapêuticos. É hipnose clínica. Aí vem a hipnose clássica, a ericksoniana, que é a mãe, né, das hipnose. Então, o porquê que eu estou trazendo essa informação para você? Eu tenho certeza que você já se perguntou por que o reverendo Marcos, né, agora ele está falando em hipnose, ele está falando agora em linguagem hipnótica, ele está falando agora em PNL, programação neurolinguística. Por que ele está falando em coach agora, em coach ministerial? Por que ele está falando sobre isso? E agora ainda mais o balão gástrico hipnótico. Eu quero abrir aspas aqui. Olha, é uma ótima pedida, viu? Você que já sofreu aí com regime, esses regimes suicida, sabe? Você me entende? Essa coisa que você mastiga, não pode engolir, você pega, amanheceu, meu Deus, né? Então, o balão gástrico hipnótico, olha, você vai emagrecer comendo, é fantástico. Imagina você fazendo tudo que você gosta. Comendo tudo que você gosta e continuar emagrecendo. Isso é a hipnose clínica, o balão gástrico hipnótico. Então, por que, então, reverendo, que o senhor resolveu a fazer esse vídeo, um vídeo explicativo, o porquê, né, o senhor hoje, né, um pastor batista, acredita em hipnose? Eu quero agora, então, passar para você o que é a hipnose. Você que não conhece a técnica, você que não conhece muito sobre o assunto, em primeiro lugar, hipnose é uma técnica, não é uma religião, não é uma crença, não é uma ideia apenas. Hipnose é uma técnica. Que técnica que é essa? É a técnica que se pode acessar o inconsciente do indivíduo, do sujeito, e assim tirar do inconsciente as suas forças, suas capacidades, maximizar o seu potencial, e assim a vida vai ser um pouco mais fácil, né? E por muito tempo eu não acreditei em hipnose, né? Eu trabalho com o ser humano, conheço muitas pessoas que fazem isso, há muito tempo não acreditava, porque eu acreditava ser isso uma força do demônio, né? Eu achava que hipnose era quando uma pessoa chegava sobre a outra com um reloginho e falava, olha, compre batom, e o cara vai lá e compra o batom, né? Ah, agora passe no Cacau Show, você tem que vestir zump, senão você, sabe, aquela coisa demoníaca, possessiva, introjetiva, essa coisa que você, evasiva, né? Entrando dentro de você e controlando o outro, e eu era contra mesmo. Até que eu falei, como eu posso ser contra uma coisa que eu não conheço, né? E então, como eu comecei a interessar pela técnica? Você imagina uma pessoa cuidando, eu trabalho com quebra de maldição hereditárias, cura interior e libertação por mapeamento espiritual. Isso é muito forte mesmo. Talvez você que já ouviu falar de libertação, quebra de maldição, você não tem a mínima ideia do que eu tô, você nem sabe do que eu tô falando. Você não
tem nem ideia, você não consegue nem imaginar o tanto que é profundo. Então olha aqui agora, cuidando de todo mundo o tempo todo, há 2 anos atrás, chegou no meu consultório, lá no meu escritório, no meu templo, uma pessoa terrivelmente abalada, decepcionada, largou do primeiro casamento, né? E através do seu... Claro, ninguém vai largar um casamento para ficar sozinho. E no segundo relacionamento, que era um relacionamento, imagina, algo paradisíaco, né? Algo assim, de cinema, né? Então ela saiu a convite, enfim, assumiu esse relacionamento fantástico, né? Essa coisa bem paixão mesmo, né? Paixão de o vento levou, né? Coração valente, essas coisas assim, né? Até que nós começamos a fazer a quebra de maldição, ela chegou muito depressiva, nervosa, tentando suicídio, essa coisa toda. Muito bem. E eu comecei a tratar, são 7 tratamentos, são 7 sessões. A primeira foi muito bem, a segunda, quando eu terminei toda a quebra de maldição hereditária, fizemos a cura interior dela e a libertação, ela ficou como se 99, eu quero que você pense nessa cifra aqui, ó. Eu não sei se fala cifra, nesse numeral. 99% ela ficou recuperada. 1%, esse 1%, eu quero que você pense comigo, esse 1% estaria nesse 1% todo tipo de ideia que ela aprendeu durante os seus 31 anos de vida. Toda a ideia de crença, ideia de verdade, 1%. Sabe, a ira, a raiva, a emoção, a vontade de matar, de morrer, a vontade de viver, estava nesse 1%. Sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um casamento em Minas Gerais, achando que estava tudo certo, e eu fui surpreendido por um telefonema de que ela, então, cometeu um suicídio pulando do 8º andar de um prédio. Alucinou e pulou. Você não queira imaginar o que eu senti naquela hora. 30 anos, era um pouco menos, 27 anos trabalhando com pessoas, recuperando pessoas, tirando pessoas de pensamentos suicidas. E agora eu estou diante de um fato que eu fracassei. Mas, reverendo Marcos Dias, o senhor não pode dizer que o senhor fracassou, a culpa é a culpa dela, mas ela passou na minha frente. Eu me senti como um cirurgião, né, um cirurgião cardíaco, deixando o coração do seu paciente dando as últimas batidas na sua mão. Imagine você. Imagina se fosse o seu filho do outro lado, né? Na maca, no lado da cama do paciente ou na cadeira do cliente. Eu fiquei sentado 30 dias como se eu fosse essa pessoa, ouvindo e gravando o que eu falei para ela e o que ela ouviu. E eu cheguei numa triste conclusão. A religião, ela é muito importante para você. Até tem um caso bem assim, bem supérfluo, bem pueril diante dessa profundidade que nós estamos falando. Eu conversei com uma pessoa outro dia e ele virou para mim e falou: reverendo, você sabe que eu preciso da igreja, né? Eu falei: não sei. Eu preciso da igreja, sabe por quê? Se eu não tiver igreja para ir, eu vou tocar lá no boteco. Eu vou beber mesmo. Eu vou entornar o caneco. Então eu preciso da igreja. Eu entendo. Talvez você é do mesmo jeito. Você precisa da igreja. Talvez você precisa da igreja. Precisa de um lugar, de uma rotina, né? E ele precisava. Agora, tem pessoas que não precisam, né? Tem pessoas que vai uma vez no mês na Santa Ceia, devolve o seu dízimo, a sua oferta e fica feliz da vida. Agora tem gente não, tem que ir segunda, terça, quarta, sabe por quê? Porque senão ela perde o controle, perde a casa, perde o marido. Então nós estamos falando de todo tipo de pessoas, né? Então veja bem, durante todo esse período, tratando das pessoas, eu cheguei nessa conclusão. Então, existem pessoas que realmente precisam
está dentro da igreja. Realmente precisa ter um clube, praticar alcoólatras, né? Alcoólicos anônimos, né? Precisa estar, quem sabe, num tratamento. Então eu quero que você olhe para mim agora com atenção. Esse caso mexeu muito comigo. Por que ela pulou do 8º andar, se espiritualmente ela estava bem? Olha só. Espiritualmente ela estava bem. Você fala, como é que uma pessoa espiritualmente bem pula do 8º andar e se esborracha com uma melancia no chão? Como que uma pessoa fisicamente bonita, como era essa pessoa, 1,80 m, não andava, desfilava, uns olhos profundos que parecia que você olhava para as águas do mar bem clara, sabe, uma expressão angelical da sua face? Então escuta o que eu vou dizer para você. Talvez você tenha uma religião, talvez você tenha uma crença e você não admite hipnose clínica. Sabe o que faltou? Faltou, naquele 1% estava competência. Se eu tivesse as técnicas que hoje eu tenho de hipnose clínica, programação neurolinguística, não tivesse a ideia da psicanálise clínica, se eu tivesse tudo isso, eu teria salvado aquela menina. Eu ia trocar o sentimento de fúria, o sentimento de suicídio, por um sentimento de amor, de alegria e de recomeço. Então eu quero deixar aqui, né, essa dor e também essa válvula de escape, essa porta para você. Talvez você não acredite em hipnose, que não precisa acreditar. Se você consegue assistir um filme 2 horas sem ir no banheiro para fazer xixi, você ficou hipnotizado 2 horas ali. Se você consegue mexer no seu WhatsApp por 10 minutos, mandando mensagem, esquece do seu sofá, da cor da sua meia e de quem é você, você ficou hipnotizado. Se você entra no banheiro, é verdade, se você entra no banheiro e quando você liga a ducha e você esquece, você ficou hipnotizado. Então hipnose é um estado natural da mente. Então, é por isso que hoje, né, e eu até posso dizer, está postada agora em rede mundial, de dizer e afirmar que eu sou o primeiro pastor batista, o primeiro reverendo batista que aderiu às técnicas de quebra de maldição, à hipnose clínica, à programação neurolinguística e à psicanálise clínica. Então você que está vendo esse vídeo, quem sabe você está sofrendo, você não sabe mais o que fazer, você está alucinado na sua ideia, eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Então eu quero que você deixe um like aqui, viraliza esse vídeo, manda esse vídeo para quem você quiser, tá bom? Eu quero que você pense nisso. Existe uma saída para você. Imagine agora junto comigo, se tudo que você sofre, se está em algum lugar na sua mente, você pudesse viver sem essa dor que te amarga, você pudesse viver sem esse sentimento daquele amor que quebrou, daquele serviço que não deu certo, daquele caso de estupro, tentativa de violação ao pudor, você conseguir remover aquilo e viver bem. Isso é hipnose clínica. Ficam com Deus. Lembra de uma coisa, você não pode ir contra fato, porque contra fato não tem argumento. Um abraço, fica com Deus.